Pelo voto seria possível tirar o Kim Jong-un do poder? Com certeza. Se a Assembleia Popular Suprema resolvesse empichar o Kim Jong-un. Mas quando vai ter essa eleição pro presidente, que esse não é o nome que eles dão, né? Pro cargo lá. É presidente do Comitê de Assuntos de Estado, sim. Ele que é o equivalente ao nosso presidente. Isso seria parecido? Não, tudo bem, seria mais ou menos parecido, porque não é um regime presidencialista, não é um regime parlamentarista. Mas só para os deputados poderiam escolher outro cara ali dentro. Com certeza. De outra visão. Sim. Então aquela ideia que a gente tem que é uma dinastia também é uma mentira. É uma mentira. Seria uma dinastia se o pai tivesse passado para o filho, digamos, um mecanismo legal, ou uma carta, ou uma coisa que dissesse: o meu filho tem que assumir porque ele tem o meu sangue e isto é assim, né? Nós temos, digamos, algum ser celestial abençoou que a minha família fosse a governante. Não. Na verdade, o fato de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un pertencerem à mesma família não é o fato que determina que é uma linhagem de liderança, não. Embora eu ache criticável, sim, o fato de que a Revolução Coreana passou de comando, a comandância acabou alternando dentro da própria família. Mas, como eu disse, existe todo um contexto de que estas pessoas, essa família, esteve ligada à história do país durante décadas. O Kim Jong-il, inclusive, o segundo líder, não apareceu do nada. Ele teve toda uma história, ele era criança durante as duas guerras, né? Ele começou lá de baixo como membro ordinário do partido, como qualquer mero mortal, fez uma faculdade, entrou para o comitê de agitação política, né, para a comissão de agitação política do partido, foi galgando cargos aos poucos, ao ponto de que quando você vai ler lá a literatura coreana sobre a história do Kim Jong-il, nunca existe a menção de o meu pai. O Kim Il-sung, o meu pai, não. Ele sempre se refere assim: o presidente Kim Il-sung, o secretário-geral Kim Jong-il. Eles não se referem entre si. Nenhuma literatura, inclusive, vai endeusar dizendo assim: então nós, coreanos, abençoados, porque os mesmos membros da mesma família, porque o Kim Jong-il era filho do Kim Il-sung, então ainda bem que ele é o nosso líder. Não existe esse tipo de tratamento. O tratamento essa personalidade tem um trabalho político, militar relevante, isso justifica por que ela está lá. E aí votam no cara porque ele fez parte dessa história, é isso? Votam porque o simbolismo é muito grande. Essa família parece ter conduzido muito bem o projeto que os coreanos acreditam ser, né, o correto. Mal comparando, pelo mesmo motivo que o cara vota no Bolsonaro, no filho do Bolsonaro e no tio do Bolsonaro. Nossa, péssima comparação. Mas péssima mesmo. Mas assim, isso. Digamos que sim, né? Isso. Ou talvez por que as pessoas votaram na Dilma? Porque, né, assim, estava ali próxima ao Lula e... Sim, é que do Bolsonaro funciona mais porque tem a questão da família. Ah, sim, da família, ok. Porque tipo, essa família representa uma parada aqui pra gente, pra uma parte da população, então vamos votar nesses caras. Só pra gente entender a vibe, não... Ok, a vibe... Porque a vibe, só a vibe. A vibe é ok. Não, sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente já teve que fazer um vídeo no Centro de Estudos da Política Songun com um especialista, o professor Diego Pautasso, inclusive um abraço imenso pra ele. A gente teve que perguntar, cara, a um doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente teve que gravar a entrevista com ele e perguntar assim: professor, o Bolsonaro é a mesma coisa que o Kim Jong-un? E ele teve que explicar que não. Sabe por quê? Porque teve uma época... Você deve se lembrar, lá no começo da pandemia, quando o Bolsonaro vetou o número de mortos, ele dificultou a gente de saber o número de mortos e contaminados pela Covid. Aí todo mundo começou a falar assim: ah lá, isso aí é igual o Kim Jong-un, que tá falando que na Coreia tem 0 contaminados e 0 mortos por Covid. Logo, Bolsonaro é igual ao Kim Jong-un. Ou então a questão militar. Ah, tem um monte de milico no governo do Bolsonaro. Ah, igual a Coreia do Norte, olha lá. O Kim Jong-un e o Bolsonaro é a mesma coisa. Aí por isso que eu tenho esse trauma de comparar. Mas sim, você tá correto em relação à vibe. Tudo bem. A vibe, hein, gente, por favor. Depois vão cortar isso aí e vão me comprometer na internet. Vão dizer que tu apoiou aqui o... Eu queria que o Bolsonaro ganhasse porque o Bolsonaro é o Kim Jong-un brasileiro. Não, gente, por favor. E pra votar nos filhos juntos também. Pra votar nos filhos juntos, a dinastia. Não, eu dispenso o boné. Obrigado. Entendi, então. Eles ganham lá as eleições democraticamente porque eles têm um sobrenome forte e porque a população fizeram uma história, gosta muito da história deles lá. Isso.